Aleluias. Oh, aleluias. Santo, santo, santo és o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Oh, santo, 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 santo és o nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, toma este lugar, ó Espírito Santo. Senhor, não deixe, Pai, que eu fale de mim mesmo. O propósito aqui, Pai, não é levar adiante a placa de alguma igreja, do ministério que o Senhor me entregou. Não, Pai. É levar a Tua palavra. Porque somente através da Sua palavra, vidas são libertas. Espírito Santo de Deus, me usa como o Senhor nunca me usou, Pai. Me usa de uma maneira tremenda, Jesus, para que quando, Pai querido, eu iniciar a Tua pregação, a Tua palavra, arautar, anunciar a Tua palavra, que elas possam adentrar nos corações. Senhor, que ela possa mudar história. Harabladagacébia. Suidecantorô planai. Orecantoriminência. Harabadagassore mandarai. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, Pai. Oh, aleluia, graças te dou, Jesus. Oh, Pai querido, só Tua graça me basta, Senhor. Muito obrigado por este privilégio, por este momento de ministrar Tua palavra. Muito obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade da cruz do Calvário. Abençoe as vidas, Pai. Abençoe a cada vida, Jesus. Que irá e que já está nesta live. Eu saúdo, em nome de Jesus, você que já está aí com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Que esta paz, Senhor, possa reinar nestas vidas, erguer estas vidas. Que esta paz, meu Deus, de espírito, possa dar sabedoria, proporcionar estratégias, para que essas vidas, meu Deus, possam progredir, para que essas vidas, Pai, possam ter sucesso. Oh, Senhor, visita agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
graças te dou, Pai. Aleluias. Aleluias. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Cordeiro. Que esta imensa presença do Espírito Santo possa encher esta casa de glória, possa encher esta casa de majestade do nosso Senhor Jesus. Que esta glória, ela entra também dentro da tua casa. Ela transforma a tua vida. Ela restaura a tua história. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Saúdo a você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos em Cristo Jesus, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. Aleluias. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Isto é 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Versículo de número 2. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viesse participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. E assim se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades da província. Todos eles vieram e cooperaram na consagração da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. E reverentemente ficaram em pé diante dela.
Em seguida, o arauto do rei proclamou em alta voz: ordena-se, pois, a todos vós, ó povos, nações e gigantes de todas as línguas, assim que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e dos outros instrumentos musicais, todos tocando juntos, vós ajoelhareis com o rosto rente à terra, e assim prostrados devereis adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor edificou. No entanto, qualquer pessoa que não se prostrar com o rosto em terra e não adorar a estátua será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nesta época, da qual um rei chamado Nabucodonosor, que dominava Babilônia, o império maior do que qualquer outra nação, o império que as nações se curvavam, deixou-se com que a soberba viesse a falar mais alto em seu reinado. Havia homens da qual foram trazidos como exilados, homens de Judá, dentre estes homens veio Daniel, o profeta, veio também consigo, trazido como escravos, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia diz que o rei edifica uma estátua de ouro. E agora o rei quer que todos reverenciam este feito da qual ele tinha edificado em seu império. A Bíblia diz que ela foi edificada no campo de Dura. Por que campo de Dura? Porque Dura era a palavra do rei. E o rei iria sentenciá-la. Todos que não a respeitassem a sua ordem. E a ordem da qual diz a palavra era de que quem não se curvasse com o rosto em terra perante a estátua seria lançado em uma fornalha de fogo ardente, em uma fornalha de chamas.
eu quero te dizer qual é a proposta que o mundo, nos dias de hoje, tem te proporcionado, tem te entregado como regra para ser cumprida. Qual é a proposta que o mundo tem te proporcionado para que você viesse se curvar com o rosto em terra, o reverenciando? A Bíblia diz que o rei convocou a nação inteira, povos, línguas, de toda espécie que estava sobre o seu domínio, sobre a sua hierarquia. A Bíblia diz que estava localizada no distrito da província de Babilônia, aonde ditava as leis, as regras. E uma regra foi ditada, uma ordem foi dada. A Bíblia diz que neste campo, neste espaço, estavam muitas pessoas, milhares de pessoas, de pé diante esta estátua, para o reverenciar, para executar a ordem que o rei Nabucodonosor tinha o entregado. E diante estes milhares de pessoas, havia 3 pessoas chamadas Sadraque, Mesaque e Abednego. Essas 3 pessoas foram trazidas ao exílio. Essas pessoas foram arrancadas da sua terra para servir agora a Babilônia. Mas eu quero te dizer que você pode ser até conduzida à Babilônia, mas quando Jesus está dentro de você, você pode até estar em Babilônia, mas Babilônia não está dentro de você. Eu não sei qual é a luta que você passa, eu não sei qual é a situação que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que está cercando a sua vida, cercando a tua casa. Mas eu sei que há um Jesus que transforma, que restaura, que liberta. Eu sei que há um Jesus que tem deixado a palavra escrita para os nossos corações. Eu sei que há um Jesus que tem feito discípulos, que tem anunciado este evangelho verdadeiro, este evangelho sem mácula, este evangelho que não fere ninguém, pelo contrário, ele restaura, ele transforma, ele edifica vidas, ele arranca pessoas do fundo do poço. Esse evangelho a qual está sendo ministrado, ele ergue vidas. Mesmo que você esteja passando por um momento ruim, por um momento difícil, por uma mente conturbada, confusa, sem saber lidar com certas situações, mesmo que o mundo está te cercando, te proporcionando situações da qual na sua mente está detectando que você não tem saída. Sabe por que o mundo te faz isso? Para se concretizar o que está escrito no livro de Coríntios.
dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não vos resplandeça a luz do Evangelho no seu coração. Cegando o entendimento, ou seja, a sua mente fica travada, a sua mente se coloca diante agora de uma situação da qual quer te escravizar, diante de uma situação da qual quer te afastar do que o Senhor Jesus nos orienta para continuar firme com Ele e fazer você se prostrar. E como Deus desse século, como Satanás faz isso? Ele cega não os teus olhos físicos, naturais. Ele cega os teus olhos espirituais, para que o seu entendimento, ou seja, a sua mente, ou seja, o seu coração, não consegue identificar que você tem que se blindar de tudo isso, que você tem que se erguer, que você tem que usar a tua fé, mesmo que aquilo queira te ferir, mesmo que a morte terrena te alcance, mesmo que uma multidão esteja fazendo o que o mundo quer que eles façam, mas você pode ser diferente. Você pode ser diferente na tua casa, você pode ser diferente no seu trabalho, você pode ser diferente aonde você chegar. Porque o mundo, ele quer te fazer escravo dele. A Bíblia diz que em meio a este povo se encontravam 3 homens espirituais. Vou citar novamente os nomes deles: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, eles ficaram em pé diante, juntamente com esta multidão. Eles ouviram a ordem do rei. Eles trabalhavam para o rei, eles trabalhavam para a Babilônia. Só que há um mandamento maior do que Babilônia, há um mandamento maior do que o império das trevas, há um mandamento superior, vindo dos céus, decretado por Deus, aleluia, para o meu e o teu coração. E ali esses 3 jovens, mesmo trabalhando nesta província, para este império, para este reino, eles sabiam que aqueles que não se curvassem, eles sabiam que aqueles que não se prostrassem diante a esta imagem, eles iriam sofrer uma sentença, e a sentença era de ser lançado na fornalha de fogo ardente. Talvez o mundo está te proporcionando uma proposta e está te dizendo: se você não aceitar a droga como escape, se você não aceitar a depressão como escape, se você não se curvar à minha palavra, eu vou acabar com a tua história. Eu vou acabar com a vida do seu filho, eu vou acabar com a vida da sua filha, eu vou acabar com a sua família, eu vou acabar com o seu casamento, eu vou destruir os teus sonhos. É isso que o mundo faz ser introduzido na nossa mente. Ele tapa o nosso entendimento para nós não entender a grandeza que sai da palavra do profeta, a grandeza que sai da palavra das Escrituras, a grandeza que sai da própria palavra de Jesus. Eu quero te dizer que o mundo, ele não consegue te ferir quando nós temos o Espírito Santo de Deus. O mundo não consegue destruir sonhos, lar, casamento, família, histórias, quando nós temos Jesus na nossa vida. Eu não sei o que está passando aí na sua vida agora. Eu não sei o que você está enfrentando aí dentro da sua casa. Eu não sei qual é a enfermidade que está querendo te atormentar. Eu não sei o nível da depressão que você suportou ou que você esteja suportando. Eu não sei qual é o nível da situação calamitosa que você está enfrentando neste momento.
Eu não sei qual é a proposta que o mundo está te entregando como escape, fazendo você entender que isso está melhorando alguma coisa na sua vida. Eu não conheço a sua história, mas eu conheço uma palavra que liberta. Eu conheço uma palavra que transforma. A Bíblia diz que foi araucado, dizendo de que quando os instrumentos fossem soados, todos tinham por obrigação se curvar com o rosto em terra, na frente de uma estátua que tinha olhos, mas não enxergava, tinha ouvidos, mas não ouvia, tinha boca, mas não falava, tinha mãos, mas não salvava. A Bíblia diz que os instrumentos foram soados, foram mencionados, foram tocados. E eu posso entender naquele momento que Sadraque olhava para Mesaque, Mesaque olhava para Sadraque, Abidnego olhava para os dois e falavam assim para os seus companheiros: está sendo soado, os instrumentos estão sendo tocados, as pessoas estão se curvando. Foi dita a ordem do rei, a fornalha está do nosso lado. Olha só como a chamas está alta. A sentença vai ser nós sendo lançados naquela fornalha. O que vamos fazer agora? O ser humano ele se pergunta. Mas havia uma palavra chamada fé nos seus corações. Havia uma palavra chamada decisão, poder de decisão. Havia uns olhos espirituais que enxergavam além do que eles estavam vendo. Havia uns olhos espirituais que enxergavam que se obedecesse à palavra do Senhor Jesus, se obedecesse à palavra do Criador dos céus e da terra, independente do que acontecesse, a glória de Deus iria se manifestar. A Bíblia diz que ao soar das sortes de músicas, do barulho dos instrumentos, a Bíblia diz que quando todos se reverenciaram, ficaram de pé Sadraque, Mesaque e Abidnego. A Bíblia diz que estavam andando os caldeus, ou seja, mexeriqueiros que querem cuidar da vida dos outros para poder o atacar, achar falhas, achar erros. E estes foram até o rei e comunicaram de que esses três não se prostraram, de que esses três não respeitaram a ordem do rei. Mas esses três não desrespeitaram a ordem do rei. Simplesmente eles não passaram por cima da ordem de Deus. Porque o Senhor tem dito para nós não se reverenciar, não se prostrar a estátua alguma, nem adorar a nenhum homem aqui nessa terra, somente a Ele. Toda honra e toda glória seja dada somente ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que o rei mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali eles foram conduzidos até a presença do rei. A Bíblia diz que o rei ficou com o semblante do seu rosto mostrando uma certa raiva, um certo ódio. O inimigo faz isso. A personalidade do inimigo é desta forma. O mundo, ele odeia quando você respeita, concorda e age conforme os mandamentos do Senhor te instrui.
diz que se achegaram os três, Sadraque, Mesaque e Abednego, perante o rei. A Bíblia diz que o rei perguntou para eles: por que vocês não se prostraram? Ou seja, por que vocês não fizeram o que eu mandei? Aí é que diferencia o servo do profano. Aí é que diferencia o justo do injusto. Porque independente da autoridade desta terra, há uma autoridade maior que se encontra nos céus. A paz do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Há uma autoridade maior chamada Jesus Cristo. Há uma autoridade maior chamada Jeová, o nosso Deus. A Bíblia diz que Sadraque e Mesaque, agora perante o rei, eles liberam a palavra para o rei. E diz assim: quando o rei questiona o Sadraque, Mesaque e Abednego: é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Pois agora em diante ficai atentos. Quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoados, vós prostrareis e adorareis a estátua que fiz. Dai, pois, ouvidos a esta advertência, pois será bem melhor, se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente numa fornalha em chamas. E vos indigno que Deus poderá livrar-os das minhas mãos. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos a teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Diante disso, Nabucodonosor, tão enfurecido que seu rosto transfigurou-se em ódio, e deu a ordem expressa para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Em seguida, os 3 homens, trajando seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, agora ainda mais ardente. Eu quero te dizer uma coisa: o mundo, ele insiste em te dar propostas, ele insiste em te dar a segunda chance, para que você venha entender que a proposta dele
é melhor do que servir a Deus. Mas quando você está firme na promessa, quando você está firme em fé, enxergando com os olhos espirituais, você não dá espaço para a voz do mal. Você desafia o inferno dizendo de que não vai se prostrar, mesmo que o mundo te lance a sentença que foi proposta. A Bíblia diz que o rei chama os seus oficiais mais robustos, atam, amarram e lançam a Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Eu quero te dizer que eles não foram livres da sentença, mas foram livres da proposta e da consequência que a sentença foram lhe entregue. Foram livres da consequência da sentença que foram lhe proporcionadas. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Aleluias. Aleluias. E ali o rei assistindo. E ali o rei pensando que tinha dado a volta por cima. Em sua mente já construído uma decisão e uma formalidade de que nenhum Deus iria o salvar. Assistindo de camarote, os três seriam lançados na fornalha. Os seus próprios olhos viram o milagre de Deus acontecer na vida desses três. Os seus próprios olhos enxergaram o milagre de Deus sendo manifesto naquele lugar. A Bíblia diz que houve a lei da semeadura. Qual foi a lei da semeadura? Você colhe o que você planta. Os mesmos que foram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, os mesmos que amarraram a Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles lançaram esses três na fornalha, a Bíblia diz que o calor, o vapor da fornalha mataram aqueles oficiais que foram jogar. Somente o vapor, somente o calor. Aleluia. A Bíblia diz que os três estavam agora lançados dentro da fornalha. Orecão, Poroblanai, Suidecara, Managa, Sébia. A Bíblia diz que houve um milagre maravilhoso, porque o rei não estava mais enxergando somente três pessoas da qual ele mandou lançar naquela fornalha. A Bíblia diz que os olhos do rei contemplaram uma quarta pessoa ali dentro daquela fornalha. A Bíblia diz que o rei mandou chamar os seus conselheiros e disse: eu não mandei jogar três pessoas, somente Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha. A Bíblia diz que o conselheiro replica dizendo: sim, ó rei, nós lançamos somente três. Aleluia. Aí o milagre é manifesto naquele lugar, porque aquele profano, porque aquele mundano, porque aquele atacador, aquele acusador, aquele soberbo, ele enxergou, o rei enxergou e disse: por que eu vejo quatro pessoas ali dentro? E o quarto é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho de um dos deuses. Aleluia, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam acompanhados ao Rei dos Reis, ao anjo, aleluia. Jesus desceu na terra naquele momento espiritualmente. O anjo do Senhor estava dentro daquela fornalha, independente da sentença ter sido efetuada, da ordem do rei ter sido manifesta naquele lugar, ter sido efetuada, independente do que
estava acontecendo, o poder daquelas chamas, mesmo 7 vezes mais acesa, aleluia. Eu não sei o que você está passando, eu não sei se você teve uma proposta do mundo porque você não quis o reverenciar, porque você não quis se prostrar a nenhum Deus estranho, e ele te proporcionou usando a tua força. Eu não sei se há alguém com poder de inveja querendo te atacar, querendo destruir os teus sonhos, querendo destruir a tua história, querendo destruir o que você está projetando no Senhor. Mas eu quero te dizer que mesmo que te lançarem na fornalha de fogo ardente, mesmo que executarem o plano de maldição na sua vida, ela não vai te atacar, não vai haver consequência disso, porque a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha. A sentença foi efetuada, mas o céu se abriu e o anjo desceu e segurou na mão deles e começou a cirandar ali dentro. O mistério aconteceu. Sabe o que eu estou te dizendo? Que em meio ao problema que te ronda, em meio à dificuldade que quer entrar dentro da tua casa, em meio à droga que está imperando, querendo falar mais alto do que a própria palavra, em meio à depressão que está te afetando, em meio à inveja que está querendo destruir os teus sonhos, em meio à dificuldade, a despensa vazia, a porta de emprego fechada, eu quero te dizer, mesmo que o mundo te proporcionou, mesmo que o inferno te proporcionou essa ruína, há um Deus que hoje rasga os céus e faz o anjo descer. Há um Deus que te deu oportunidade, enviando o teu filho na cruz do Calvário, rasgando o véu de cima a baixo, te dando a oportunidade de reconhecimento, para que você possa reverenciar o Deus verdadeiro, entrar dentro do Santo dos Santos, sentir a presença do Espírito Santo, falar com Ele e dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu estou na fornalha, Pai, estão me amarrando, estão me atando, Senhor, vou me lançar agora. Eu quero te dizer que o Senhor até permite que você passe por esse processo, mas quando você chegar lá no processo, mesmo que seja ruim, doloroso, o Senhor, Ele rasga o céu, faz o anjo descer. O Senhor, Ele não te deixa desamparado. O Senhor nunca perdeu uma batalha, independente, eu vou falar, se os seus projetos, há pessoas que estão com estratégias melhores, há pessoas que estão com finanças melhores, querendo passar por cima dos teus projetos. Eu vou te declarar agora uma palavra: recebe em nome de Jesus. Não há investimento maior, não há proposta maior, não há inveja que vai te destruir se você tiver Jesus Cristo na sua vida. Não importa o que vai acontecer, o que importa é que o anjo desceu, o que importa é que o fogo não queimou a Sadraque, Mesaque e Abednego, o que importa é que a vitória é tua, mesmo que você esteja no processo doloroso. Eu quero que você abra agora os seus olhos espirituais, feche os seus olhos físicos naturais e enxerga além, porque o Espírito Santo de Deus quer te mostrar estratégia, o Espírito Santo de Deus quer te dar forças. E eu te digo hoje, nesta noite, você que não está na live, mas vai ouvir depois, você que está na live, pega esta palavra para você, pega todos os seus projetos, coloca agora os seus projetos na tua mente aí, fecha os teus olhos nesse exato momento, fala com Deus. Senhor, tem pessoas mais capacitadas, tem currículos melhores, Pai querido, mas só que eu tenho o dono do currículo, eu tenho o dono da estratégia, eu tenho o dono dos céus e da terra, independente, Pai, desta fornalha, independente do que dizem, do que falam mal, Senhor, o que importa é o que o Senhor acha de mim, o que importa, Pai querido, é que eu estou íntegro na Tua palavra. Pai, eu estou dentro da fornalha, mas a fornalha não me consome. Senhor, eu estou dentro, Pai, da cova, mas só que os leões não
me consomem. Pai querido, eu estou passando por uma guerra, mas a guerra não me vence. Senhor, Golias está na minha frente, mas só que as estratégias e as armaduras e a capacidade deste guerreiro não é suficiente para te vencer a batalha. Eu quero te dizer que o Espírito Santo agora toma este lugar. O Espírito Santo agora entrou agora dentro da tua casa, dentro do teu carro, dentro do teu lar, e esse mesmo Espírito está conduzindo a tua história, está conduzindo a tua vida. Eu vou te falar uma coisa: te preparas, porque algo melhor vai acontecer na tua história. Confia em Deus, acredita. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha. Os olhos de Nabucodonosor enxergaram não só 3, mas 4. Aleluia. Nabucodonosor olhou para si e viu que ele era um rei e que mandava em tudo. Mas quando ele olhou para a fornalha, ele viu que havia um rei da qual ele tinha que ser submisso, da qual ele tinha que concordar, que era maior do que ele. Criou os céus e a terra, botou ele naquele trono, e ele tinha que reconhecer que Sadraque, Mesaque e Abednego, nem sequer os seus cabelos, diz a Bíblia, não foram chamuscados no fogo. A Bíblia diz que Nabucodonosor mandou acender 7 vezes mais a fornalha. Sabe o que eu quero te dizer? O Senhor permitiu que a fornalha saísse da sua naturalidade. Em si ela normal, ela destruía a vida que era lançada e não sobrava nem vestígio. Aí o Senhor permitiu que ela saísse da naturalidade, fosse acesa 7 vezes mais. O Senhor está permitindo você passar por um processo que você olha e fala bem assim: as pessoas estão na minha frente, as pessoas estão melhores do que eu, tudo está acontecendo melhor, e eu estou passando por uma certa dificuldade. Sabe por que o Senhor permite isso acontecer? Porque Ele quer que a glória dEle seja manifestada na sua vida. Ele quer que a glória dEle seja manifestada nos seus projetos. Ele quer que a glória dEle seja manifestada no teu ministério. Não tenha medo, creia somente no Senhor Jesus. A Bíblia diz que Nabucodonosor agora manda chamar. Nabucodonosor agora manda chamar. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, saia para fora. A Bíblia diz que o fogo estava 7 vezes maior para o Nabucodonosor, maior para todos aqueles que se curvaram a um Deus, a uma estátua que tem olhos e não enxerga, ouvidos e não ouve, boca mas não fala, mão mas não salva. Estava quente para eles, porque para Sadraque, Mesaque e Abednego aquele fogo estava aquecido, aquela fornalha tinha ar condicionado espiritual. O Senhor recebeu todas aquelas chamas. Sabe por quê? Abre a sua mão e recebe, porque a chama maior do que 7 vezes mais de uma fornalha estava lá dentro, e um fogo consumiu outro fogo, e os seus servos foram protegidos em meio à destruição de uma história. O Senhor Jesus edifica, o Senhor Jesus traz vida, e eles foram saídos daquela fornalha, entraram amarrados e saíram desamarrados, entraram para ser morto e saíram vivos. Aleluia. A boca que proclamou maldição para a sua vida, ela vai se abrir e vai falar. Bendito seja o teu Deus. Oh, aleluia. A Bíblia diz que o mesmo que mandou lançar para a morte, o mesmo que proclamou palavra de maldição para a morte,
mesmo que falou mal e desacreditou que não havia um Deus sequer que poderia o livrar daquela fornalha que saiu da tua naturalidade, e agora viu o sobrenatural acontecer, agora viu algo maior do que o seu domínio acontecer, chamou para fora Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 amarrados dentro da fornalha em chamas? Então o rei exclamou: pois então vede isto, há 4 homens desamarrados dentro da fornalha e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido com o filho dos deuses. Apressadamente Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, o mundo, o inferno, o mal vai ter que declarar que você é servo do Deus Altíssimo. E quando ele lançar a proposta, fazer você passar por consequências, e quando você estiver sofrendo a consequência que ele te proporcionou, a glória de Deus vai ser manifesta e a boca dele vai proclamar: servo do Deus Altíssimo. Saia para fora. A boca do mal proclamou. A boca de Nabucodonosor disse: diz a palavra do Senhor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, em que enviou o seu anjo e livrou seus servos que depositaram toda a confiança nele, desafiando a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas próprias vidas e prestar culto e adoração a outros deuses que não fosse seu Deus. Diante deste acontecimento, eu decreto a toda pessoa em qualquer povo, nação, cultura e língua que proferir alguma censura ou blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, a sua casa seja transformada em um monte de entulho queimado. Portanto, de fato, não existe nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. E assim o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego e os fez prosperar na província da Babilônia. Aleluia. Aleluia. Lá no começo ele disse que não ia, e não tinha, e não haveria nenhum Deus que poderia o livrar. Aqui no final ele declara: a mesma boca que disse isso falou: não há nenhuma outra divindade que possa livrar seus servos dessa maneira. Sabe o que eu vou te dizer? Deus está trazendo vitória, honra na terra da tua vergonha. Deus está trazendo vitória, honra na terra da tua vergonha. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Pai, eu apresento essas pessoas que entraram na live, mesmo que elas saíram
as pessoas que estão assistindo, Senhor, as pessoas que vão assistir. Honra na terra da tua vergonha. Honra na terra da vergonha que eles estão passando. Aleluias. Que esta glória seja manifestada em cada vida. Pai querido, que as maldições se transformem em bênçãos. Que os corações reverenciem somente ao Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Abençoa essas vidas. Abençoa os projetos delas. Abençoa os seus casamentos. Arranca, dissipa, lança para bem longe, Pai, a ruína, a enfermidade, a droga, a depressão, o vício, a maldade, a inveja, tudo aquilo de ruim, Pai, que cerca o seu lar, a sua vida, que o Senhor possa lançar por terra agora em nome de Jesus. E que eles recebem, Pai querido, esta palavra, esta santa palavra, e que essa santa palavra possa o edificar. Desde já, Pai, eu proclamo, assim terminando, Pai, este culto maravilhoso, abençoando essas vidas com as tuas bênçãos. Eu somente, Pai querido, sou o ministro da tua palavra. Senhor, assiste essas vidas, faz prosperar os teus empreendimentos. Entra, Pai querido, agora, Pai, nas empresas. Abre portas de emprego. E que esta paz, Pai, a transforme, a restaure corações. Em nome de Jesus. Erga as suas mãos e recebe as bênçãos do Senhor. Que a paz do nosso Deus, a misericórdia do nosso Senhor Jesus, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, esteja sobre os hospitais, sobre os presídios, em cada cela daquele lugar, sobre as clínicas de recuperação, sobre as bocas de fumo, em cada esquina desta nação. Esteja, Pai querido, na sala da presidência, esteja nos empreendimentos, esteja nos casamentos, e que esta paz te faz ter paz de espírito. E se você crê, diz um amém para selar. Jesus te ama. E eu também. Princípio. Fique com Deus.